Olá, seja bem-vindo. Aprendendo e divertindo, divertindo e aprendendo, vamos conferindo e aprofundando o nosso conhecimento na palavra do Senhor. Peço que se inscreva no nosso canal e não se esqueça de dar um like e marcar o sininho para que eu possa lhe avisar de novos vídeos. É muito importante, mas muito importante mesmo, que divulgue e compartilhe nossos vídeos com os demais irmãos. Assim, você estará nos ajudando a converter mais pessoas. Veja no finalzinho do vídeo uma tabela para que você possa avaliar como se saiu neste teste. Então, não se esqueça de Atos dos Apóstolos. Após sua morte, por quanto tempo Jesus conviveu dentre os apóstolos? 3 dias, 7 dias, 40 dias ou 70 dias? Resposta correta: 40 dias. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos, capítulo 1, verso 3. Quiz 2. Quem foi escolhido para substituir Judas no grupo dos apóstolos? Mateus, Marcos, Matias ou Alfeu? Resposta correta: Matias. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos, capítulo 1, verso 26. Quiz 3. O que é necessário para receber os dons do Espírito Santo? Ter fé e conhecer e viver a palavra do Senhor. Ter fé e ser batizado em nome do Senhor. Arrepender e ser batizado em nome de Jesus, ou conhecer e viver a palavra e ser batizado em nome de Jesus. Resposta correta: arrepender e ser batizado em nome de Jesus. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, verso 38. Quiz 4. O que faziam de imediato todos os convertidos? Ajoelhavam e adoravam a Deus, vendiam todos os seus pertences e repartiam, saíam a pregar a palavra do Senhor ou passavam a orar em línguas? Resposta correta: vendiam todos os seus pertences e repartiam. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Atos, capítulo 2, verso 45. Quiz 5. O que aconteceu com Ananias, que vendeu sua terra e, mentindo, apenas dividiu metade com os irmãos? Ficou cego, morreu, foi perdoado ou perdeu uma mão? Resposta correta: morreu. Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus.
E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Atos, capítulo 5, versos 4 e 5. Quiz 6. O que fizeram os senhores do templo aos apóstolos após os terem prendido? Os torturaram e mandaram soltá-los, os proibiram de pregar em nome de Jesus, os levaram a Pilatos, que os libertou, ou os açoitaram, proibiram de falar em nome de Jesus e os libertaram? Resposta correta: os açoitaram, proibiram de falar em nome de Jesus e os libertaram. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. Atos, capítulo 5, verso 40. Quiz 7. O que aconteceu com Estevão, escolhido para pregar em Jerusalém? Foi exaltado, foi crucificado, foi condenado ou foi morto a pedradas? Resposta correta: foi morto a pedradas. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isso, adormeceu. Atos, capítulo 7, versos 59 e 60. Quiz 8. Após Felipe batizar um eunuco, para onde o Espírito do Senhor o arrebatou? Para Gaza, Azoto, Cafarnaum ou Samaria? Resposta correta: Azoto. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Atos, capítulo 8, verso 40. Quiz 9. Qual foi a primeira frase que o Senhor falou a Saulo de Tarso? Saulo, Saulo, por que me persegues os meus apóstolos? Saulo, Saulo, por que persegues aqueles que me seguem? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que persegues os que me são fiéis? Resposta correta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos, capítulo 9, verso 4. Quiz 10. Como Saulo fugiu de Damasco para não ser morto pelos judeus, se misturou à multidão e saiu pela porta da cidade. Foi protegido por um nobre e saiu por uma passagem secreta. Aproveitou um tumulto e saiu pela porta da cidade. Ou os discípulos o desceram pelo muro dentro de um cesto. Resposta correta: os discípulos o desceram pelo muro dentro de um cesto. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Atos, capítulo 9, verso 25.
Quiz 11. Qual o nome da primeira pessoa ressuscitada por Pedro? Tabita, Ananias, Estevão ou Salomé? Resposta correta, Tabita. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Atos, capítulo 9, verso 40. Quiz 12. Onde os apóstolos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Na Fenícia, na Antioquia, no Chipre ou em Nínive? Resposta correta, na Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos, capítulo 11, verso 26. 13. Em Atenas, o que Paulo explicou que estava anunciando? Que anunciava o Deus dos exércitos, que anunciava o Deus Todo-Poderoso, que anunciava o Deus desconhecido ou que anunciava o Deus de Moisés? Resposta correta, anunciava o Deus desconhecido. Por quê? Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos, capítulo 17, verso 23. Quiz 14. Qual era o dia da semana em que os apóstolos se reuniam para partir o pão? No primeiro dia da semana, no sétimo dia da semana, todos os dias da semana ou partiam sempre que se encontravam? Resposta correta, primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Atos, capítulo 20, verso 7. Quiz 15. Tendo Paulo sido perseguido pelos judeus, por que não foi condenado à morte? Porque não houve concordância entre fariseus e saduceus, porque o povo estava com ele, porque as autoridades romanas na Judéia não queriam sujar suas mãos, ou porque somente César podia julgá-lo, pois era cidadão romano? Resposta correta, porque somente César podia julgá-lo, pois era cidadão romano. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas que destes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Atos, capítulo 25, verso 11. E aí, gostaram? Quero agradecer em nome de Jesus por você estar colaborando com a obra do Senhor. Reforço que você estará cumprindo a missão de evangelizar ao se inscrever em nosso canal e marcando o sininho para que eu possa lhe avisar de novos vídeos. Mas não se esqueça do principal, que é
compartilhar esse vídeo com outros irmãos e mesmo com outras pessoas, pois a palavra do Senhor converterá a todos. Divulgue a obra do Senhor. Nos ajude a evangelizar. A paz do Senhor esteja com todos. Tabela de avaliação. De 13 a 15 acertos, você é um excelente conhecedor da Bíblia. De 9 a 12 acertos, você é um conhecedor muito bom. De 5 a 8 acertos, você é um conhecedor médio e, por isso, continue se esforçando. Se torne um excelente conhecedor. De 1 a 4 acertos, você ainda está num nível bastante fraco e requer mais estudos. Então, nós reforçamos